Jesus esteja convosco. Nós temos hoje o nosso palestrante, o Eduardo, que é de Bauru, né? Ele veio de Bauru aqui para trazer a lição desta noite. Boa noite a Todos vocês, tá? Ele vai fazer a prece de abertura e fazer a palestra para todos nós. Se vocês quiserem ficar à vontade mais aqui, ó, assim também fiquem à vontade, tem bastante espaço, né? Dá para ouvir bem aí? Então, tá bom. Meu nome é Eduardo, não é a primeira vez que eu venho aqui, sempre com muita alegria, já participamos de um curso aqui, então hoje estamos convivendo com vocês, vai ser uma noite assim de reflexão de um capítulo do Evangelho, e a gente espera então que possamos todos aí passar muito bem nessa noite, né? Agradeço bastante a presença de vocês. Então vamos fazer a oração de entrada, né? Maestro Jesus, agradecemos essa oportunidade belíssima de estar aqui entre amigos, em Lençóis, nesta casa espírita, para falar de um tema do vosso Evangelho, do capítulo 6. Esperamos que nossas palavras possam ser as verdadeiras e que toquem o coração das pessoas nos dois planos da vida. Queremos agradecer, Jesus, por essa belíssima oportunidade que se faz aqui presente. Que assim seja. Obrigado, dona Cília, pelo convite, né? Sempre é uma alegria aí que está aqui. O Paulo também, que fez o contato com a gente aí, né? Então a gente fica muito agradecido aí. E a presença de vocês também, a gente agradece bastante. O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é dividido em vários capítulos, né? E tem um capítulo interessante, o capítulo que nós vamos falar hoje é o capítulo 6, mas eu queria entrar um pouco no capítulo 5, que fala das bem-aventuranças, das aflições. E hoje a gente vive um mundo tão complicado, né? Uma fase atual planetária muito complicada. Nós temos no mesmo ano, nós temos pandemia, nós temos guerras, nós temos polarizações, né? Nós temos assim muitos eventos ao mesmo tempo e o planeta também está se desenvolvendo, assim como os habitantes, nós também estamos. Então, o planeta também se prepara para entrar num outro estágio, numa outra era, que é a era de regeneração. Vocês já ouviram falar já da era de regeneração? Que é o que o planeta tende a entrar. Hoje ele está caracterizado como planeta de expiações e provas. Então nós, os habitantes desse planeta, ora provamos, ora expiamos, mas também plantamos e colhemos ao mesmo tempo. Então não existe uma coisa separada da outra. Na mesma encarnação, na mesma vida, nós estamos aprendendo, nós estamos convivendo, nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de decisão, nós estamos colhendo resultante de ações dessa vida e ações do passado ao mesmo tempo, e nós estamos plantando para agora e para o futuro ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. E os tempos hoje, como são tempos de transição, são tempos muito rápidos. São tempos onde os acontecimentos estão muito rápidos. Nós vivemos realmente um mundo de transformação, de transição. As informações chegam numa velocidade impressionante e a mente humana, às vezes, não consegue acompanhar tamanha acúmulo de informações que nos chegam e que necessitam decisões a todo instante. Então, a gente tem que ter uma base muito boa, e a religião traz uma base muito boa, porque não é fácil nós estarmos vivendo num mundo de aflição, né, como nós estamos vivendo hoje, num mundo acelerado
de mudança histórica do planeta, então nós precisamos criar a nossa base. E Jesus, ele deixou essa base. O Evangelho, segundo o Espiritismo, são as leis, a parte moral, tudo que ele fazia, as oportunidades de fazer a caridade, de mostrar a humildade, enfim. Esse capítulo 6 é um capítulo especial, ele é bem curtinho, mas ele é muito significante. Ele fala, então, do Cristo Consolador. E ele, praticamente, ele tem 3 partes. A primeira parte é quando ele fala, né? Todos aqueles que estão aflitos, que estão carregados, que estão sobrecarregados, que estão com dificuldade, venha até mim. Tome o meu jugo sobre vocês, e vocês então terão a paz. Eu vou ler para vocês, porque eu quero extrair uma coisa daqui, que é importante para a gente tentar compreender isso, né? O jugo leve. A palavra jugo, ela tem algumas conotações. Por exemplo, antigamente se usava para que 2 animais andassem juntos, colocavam um apetrecho de madeira ou de ferro, tipo uma canga, para que os bois, por exemplo, andassem na mesma rotina. Então, desde tempos antigos, e esse capítulo ele abre o jugo leve, o jugo de Jesus, o jugo leve, significa, então, extraindo aquilo que está sobre nós. Existe uma outra tradução que diz exatamente a pressão que nós sofremos no dia a dia. Então, quando nós estamos aflitos, tribulados, estamos sobrecarregados, significa que nós estamos com muitas coisas aflitivas decorrente de várias coisas que nos acontecem, né? Pode ser enfermidades, doenças, né? Pode ser a perda de um trabalho, pode ser algumas aflições decorrentes da vida. Então ele diz assim uma coisa interessante nessa primeira parte do capítulo 6, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. E encontrarás repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, veja bem, é difícil hoje em dia a gente não ter algum tipo de aflição, algum tipo de dor, algum tipo de problema. Então, isso sobrecarrega o nosso emocional, o nosso psicológico e tem um reflexo no nosso estado físico. Quando Jesus diz assim, todo aquele que está trabalhado, aflito, sobrecarregado, vem até mim, porque o meu jugo é leve, significa o seguinte, significa que na concepção desse capítulo, a caridade e o amor são mecanismos de alívio, não só como Kardec falou, que sem caridade não tem salvação, mas são mecanismos de deixar a nossa vida mais leve, mais prazenteira, mais suave. Porque quando nós fazemos coisas boas, nos deixam felizes, nos deixam leves, porque está acorde com a nossa consciência. Então, quando Jesus ele abre esse capítulo dizendo: tome para vocês o meu jugo, tome para vocês o meu exemplo, tome para vocês o que eu deixei na Boa Nova, todas as lições e exemplos que foram deixados. Então, ele impõe uma condição, Jesus, em que a caridade e o amor são fundamentais. Agora, existe uma dicotomia nisso. A gente talvez não perceba, mas a gente
está sobrecarregado, estamos sofrendo. Não existe um lar hoje que não tenha alguma pessoa que não tenha algum tipo de sofrimento. Popularmente se diz, né? Cada um está carregando a sua própria cruz. Pesada, às vezes, difícil. Esse capítulo é dedicado a acreditar no amanhã, no porvenir, acreditar na vida e nas leis de Deus. Porque se a pessoa não acredita nisso, não existe, não acredita na continuidade da vida, não acredita que as leis de Deus são sábias, equilibradas e amorosas, se ela não acredita que vai ter continuidade, é muito difícil essas aflições. Então, o peso disso é muito grande. É por isso que nós temos que ter uma religiosidade para suportar os tempos atuais. Porque a parte técnica é mais fácil, os estudos dão a parte técnica, mas a parte emocional, psicológica, a vivência, como lidar com isso é mais difícil. E é preciso que a gente tenha uma base para que nós possamos acreditar numa vida depois dessa. Acreditando numa vida depois dessa, que é a base desse capítulo, é a confiança nas leis de Deus e a confiança no futuro. A confiança do futuro faz com que a gente tenha noção de que as coisas, como eu falei no início, na mesma vida nós estamos plantando, colhendo, lidando, conhecendo, fazendo escolhas através da nossa capacidade de decidir, o livre-arbítrio. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, que com a continuidade da vida, nós podemos ter uma vida aqui um pouco de maior lucidez. Isso é fundamental. As outras duas partes que fala esse capítulo vão falar também sobre isso. Por que é fundamental que a gente tenha lucidez? Para que as nossas decisões tenham um valor melhor, agregue um valor melhor na nossa vida. E por quê? Porque vai existir uma continuidade. E se nós seremos responsáveis pela nossa vida, nada mais justo e sábio e inteligente que a gente faça boas decisões. Decisões que elevem nossa vida. Decisões que nos agreguem. Um bom livro. Uma boa amizade. A caridade. Quantas coisas nós podemos fazer, mas isso necessita vontade. Ninguém consegue fazer nada obrigado, não existe isso. É por isso que cada um de nós vai ser responsável por nós. Nós podemos até viver em família, mas as decisões, nascimentos e mortes são individuais. Elas não são coletivas. Porque nós precisamos disso. Pensar que existe uma vida adiante. Então, Jesus, quando traz isso depois do capítulo 5, que fala das aflições, ele traz esse capítulo consolador, porque a base da doutrina de Cristo, do cristianismo, é o amanhã, o futuro, a certeza de que Deus é Pai e de que todos nós chegaremos a um lugar bom. Não tem aquela frase que fala que nenhuma ovelha se perderá? Nós somos as ovelhas e Jesus é o pastor. Por que não se perderá? Porque todas, sem exceção, essas ovelhas chegarão a um patamar mais evoluído que hoje. Ah, mas eu não quero. É difícil, é impossível você não chegar na luz, não chegar onde Deus quer que chegue, porque a vida sempre vai fazer, com alguns empurrões, até a gente nem mesmo querendo, ela sempre nos vai levar adiante. Então esse capítulo, ele começa dizendo isso, uma mensagem de Jesus. Venham a mim, se vocês estão sobrecarregados, afligidos, angustiados, venham até mim.
Mas prestem atenção no caminho para a felicidade, que é o amor e a caridade. Por isso que é importante a gente estar desperto. Ah, mas eu vou no centro e lá eu sou bem desperto. Não. Lá você fica 1 hora por dia e as outras 23. Ah, mas aí eu estou em casa. Sim. Às vezes é dentro da casa, na família, que ocorrem os maiores problemas e conflitos. Ah, mas e fora? Ah, no trabalho. A gente tem assim, nós, é como se tivéssemos várias personalidades, né? Então, no centro nós somos um, bonzinho, normalmente, bacana. Na rua é outro, em casa é outro. São tantas oportunidades, e quando nós falamos de lucidez, de estar desperto, é que a gente consiga, em cada ambiente que a gente esteja, aproveitar as oportunidades. O que vem a ser oportunidades? Situações que podem favorecer-nos, a todos nós. Hoje em dia, vocês creem que tem muitas oportunidades de crescimento espiritual, moral? Tem. É difícil? É difícil. Por quê? Porque é mais fácil a gente estudar, é mais fácil adquirir conhecimento, é mais fácil melhorar a nossa inteligência e é mais difícil a moral. Por que é difícil a moral? Porque significa você olhar para dentro e fazer várias mudanças, várias comparações, análises para ver o que é bom e o que não é bom num ambiente adverso. O ambiente que nós vivemos é adverso por quê? Porque os valores estão trocados. Então, com tantas guerras, pandemias, aflições, dores, uma base religiosa é importantíssima e vital para nos apoiar em momentos difíceis e para abrir caminho. Jesus utilizava orai e vigiai. É curtinho. É uma letra que separa, né, 2 palavras, orai e vigiai. Mas de um significado tremendo. O que acontece quando oramos? Que a oração é esse espaço nosso que nós temos para falar com o Criador. Quando nós oramos, nós temos um espaço que é nosso. E nós, em palavras, em pensamentos, vamos pedir, agradecer ou alabar. Deveríamos só concentrar em pedir, aliás, em agradecer. E vigiai, curto de Jesus, orai e vigiai. Vigiai quando? A todo instante. Por que vigiai? Para aproveitar essas oportunidades que a vida nos dá. Temos oportunidade no trabalho? Sim. E na rua? Sim. No centro? Sim. E em casa? Sim. Qual é o que está em todos os lugares que eu falei agora? O que está no centro, na rua, no trabalho e em casa? Você, nós. O ambiente muda, mas somos nós mesmos. Obrigado, Nancy. Então, somos nós em todos esses lugares. Ótimas oportunidades para que a gente, desperto e lúcido, possam aproveitar as oportunidades com o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de querer plantar coisas boas para nós e para os outros, para que a gente usufrua isso em um determinado momento. Aí esse capítulo 6, que ele tem essa inicial, onde Jesus está disponível para nós, para nos aliviar e nos dar esperança, cumprindo então a caridade e o amor, que é o passaporte para a felicidade, ele toca no Consolador prometido.
o Consolador prometido, porque Jesus sabia que suas palavras, há 2000 anos atrás, foram esquecidas ou deturpadas, foram equivocadamente compreendidas mal. Então Jesus diz: eu vou pedir ao Pai que envie o Consolador prometido, que estará com vocês até o fim dos tempos. Esse Consolador prometido é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Por quê? Porque ele consola. É consolador saber que nossos entes queridos, que já partiram, estão vivos, estão estudando e trabalhando, estão praticando o seu livre-arbítrio, estão decidindo coisas no mundo espiritual. Isso é consolador. Consolador saber, e essa é uma notícia boa que eu trago de Bauru, ninguém dessa sala vai morrer. Ninguém. Ninguém. Vocês podem me cobrar onde estiverem. Podem me cobrar. Porque, de repente, nos encontraremos no plano espiritual. O corpo, sim, o corpo é matéria. O corpo vai ficar matéria. Mas a essência nossa, o curso, né, dona Cida, que é dado aqui, nós levaremos. As vivências, as decisões, os aprendizados, tudo nós levaremos intacto. A parte psicológica, emocional, tudo intacto. O perispírito grava tudo e leva tudo. Então, não nos preocupemos com isso. Então, essa segunda parte desse capítulo, Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, ele apresenta, então, o Espiritismo, que é uma ferramenta espetacular. Por que é uma ferramenta espetacular? Hoje, quando a gente fala de liderança, os conceitos mais modernos de liderança estão atrelados a servir. O líder, eu não estou falando do gerente, estou falando do gestor, do líder. Mudou. A gerência, não, gestor, líder, que trabalha com colaboradores, ele é o que mais serve na organização. Ele facilita para que tudo funcione bem. E Jesus foi um líder espetacular. Jesus disse a verdade e disse assim: eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. O maior obstáculo é vencer a nós mesmos. Aí tá o maior desafio que nós temos. Então, essa segunda parte desse capítulo 6 que vocês vão ler, me prometeram que vão ler, saindo daqui inteiro, são 3 páginas, ele tem essa segunda parte, onde ele apresenta o Espiritismo, que nos dá ferramentas, porque é difícil a gente sofrer e não saber por que estamos sofrendo. Qual a consequência do sofrimento? O Espiritismo faz ver onde nós estamos, por que nós estamos, aonde iremos, por que nós sofremos. Eu não falei no início que na mesma vida nós plantamos, colhemos, convivemos, lidamos, aprendemos. Tem coisa que a gente vive aqui. Eu perdi tudo. A gente não foi um bom administrador para poder conseguir segurar as coisas materiais e perdemos. Tá bem. Perdemos coisas, aliás, nos acontece coisas que eu não provoquei. É certo. Oriundo de algumas vidas passadas. O Espiritismo nos apresenta a nossa vida e diz assim: olha, se Deus é bom e justo, e o seu sofrimento não condiz com essa realidade. Por quê? Porque todos nós somos os artífices de nossa vida, os juízes de nossas vidas. Com o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de decisão, os créditos e débitos virão para nós. Então, o Espiritismo nos apresenta a problemática do sofrimento, as origens, e também os remédios. Deus sempre
Em todas as situações difíceis, ele colocou ao lado dessas situações bálsamos e remédios. Ah, mas eu não sei, eu não vejo. É um problema individual. Ah, mas eu não enxergo o ar. Tá bem, você não enxerga o ar, mas se você vê um balão, uma bexiga, você sabe que tem ar dentro. Veja que tem tanta coisa que a gente não vê e não sente, mas existe. E a terceira parte é muito interessante, porque é um capítulo de 3 páginas. O Espírito de verdade, que ora é Jesus e ora são espíritos com autoridade moral para falar em nome do Cristo, apresenta algumas mensagens onde ele diz: espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, segundo, amai-vos, instruí-vos. A instrução, ela capacita a gente a servir, a aproveitar com lucidez os momentos que nós vivemos. Amai-vos. Nós teremos que um dia amar, mas a nossa maneira, crescendo sempre, de dentro para fora. Não adianta nós não viraremos santos a partir das 11 da noite de hoje. É uma coisa lenta e gradual, essa purificação, mas que uns podem ir mais rápido com a boa vontade e a disciplina. Então é muito interessante, porque tem uma parte que ele fala assim, a terceira parte, que é a parte final desse capítulo, existem algumas coisas interessantes. Procurem elevar a resignação à altura das provas, à altura dos sofrimentos. E eu quero agora dar um exemplo disso. Elevar, olha só o que ele fala no final desse capítulo. Procurem elevar a... Agora até me fugiu, estou pensando lá. A resignação à altura das provas. Em 2018, um irmão caçula, 46 anos, ele teve um diagnóstico de câncer, já mais na parte mais final. Sofreu muito durante 3 anos, sofreu demais. Mas eu nunca escutei ele xingar a Deus, ele ter uma rebeldia. Então, o que ele fez? Esse, para mim, existem muitos exemplos. É o exemplo de uma pessoa que, desde o primeiro contato com o médico, ele sabia do câncer e que era muito difícil. 1 ano antes dele falecer, 1 ano e pouquinho, no dia do aniversário dele, ele participava de um programa em Sorocaba, em que várias pessoas, aí umas 40 ou 50 pessoas que tinham o mesmo tipo de câncer dele, que deu no peritônio, na parede que reveste todos os órgãos, participava de um programa com algumas drogas diferentes. E depois de participar quase 1 ano, no dia do aniversário, o médico falou: olha, nós vamos te desligar do programa porque já não está adiantando mais. Você chega no dia do seu aniversário, vai visitar o médico. E o médico falou: olha, nós vamos te desligar do programa. Em outras palavras, se vire como pode, porque já não tem mais efeito. Ele ficou triste nesse dia do aniversário dele, mas continuou vivendo e viveu 1 ano e 3 meses depois mais. Mas inclusive os últimos dias que a gente tinha contato com ele, que eu e um outro irmão que morávamos aqui, íamos visitar e passar o fim de semana com ele, e na hora de ir embora, olha, a gente volta semana que vem. Nunca ele falou: não, fica um dia a mais. Nossa, eu gostaria tanto que vocês ficassem. Nunca ele falou. Então, ele nunca exigiu nada. E a esposa dele um dia me falou: puxa vida, vocês foram embora, ele ficou tão triste, mas nunca falou.
assim, perdeu toda a autonomia dele, porque tinha que alguém ajudar em tudo. Inclusive, para ele tomar um pouco de água e comer um pouquinho de tomate, meia coisinha assim, ele tinha que abrir espaço, que a barriga estava imensa. Ele tinha que abrir espaço para poder entrar mais coisa. Enfim, é um conselho de Jesus, do Espírito de verdade que está naquelas mensagens. Procurem alinhar a resignação com as provas que estamos tendo. Isso não significa se acomodar, não é isso. Nós temos o direito e o dever de fazer tudo o que é possível para nos salvar, para melhorar nossa saúde intelectual, mental, a saúde física. É nossa obrigação cuidar do corpo e da mente, cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, é obrigação nossa. Mas imagina ele com plena consciência de tudo, né? Com 2 filhos menores e a esposa, sabendo que ia deixar tudo aquilo com plena consciência, não falou uma palavra de rebeldia. Não xingou, não ficou agressivo, não se rebelou. Ele fez exatamente o que estava aí no Evangelho, na minha opinião. Na minha particular opinião, vendo todo esse acontecimento com ele. Então, esse capítulo é muito importante, porque é um capítulo que ele é tão atualizado com as coisas que estão acontecendo, com as aflições e com os problemas que estão na nossa vida, e é tão fundamental que nós tenhamos uma âncora, como é a religião. Que nós tenhamos um apoio, como é a religião. E essa religião, o Espiritismo, traz ferramentas espetaculares para que a gente lide com situações. Todos enfrentamos situações. O problema não é esse. O problema é como lidamos e armazenamos emoções dessas situações. Como nós lidamos com isso? Como nós armazenamos em ressentimentos, em mágoas, em agressões, isso. Porque a forma com que a gente lida e armazena isso pode interferir na nossa saúde física, mental, emocional. Então, Jesus nunca teve tão atual como hoje. Nunca ele teve tão atual como hoje. Especialmente no estágio que nós estamos vivendo. Especialmente nesse ano complicado aí de tanta coisa ao mesmo tempo. Então eu convido vocês a esse capítulo C do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, para que a gente possa se entregar a Ele, mas de uma maneira que Ele está dizendo, que é amando, se instruindo para servir melhor, instruindo e ferramentas para que nós possamos servir melhor. É uma coisa interessante. Não está desalinhada a parte religiosa, a parte científica, não está. Já vimos que foi descoberto um ponto de Deus no nosso cérebro. E o mundo todo, como é sintonia e energia, é sintonia e energia. Qualquer ação positiva, ademais de compensar ações negativas que já fizeram, nos traz felicidade, nos traz bem. Hormônios que, quando nós fazemos coisas boas e positivas, somos presenteados com o nosso corpo, que é uma máquina perfeita, de hormônios da felicidade, que nos dá leveza e ajuda o nosso organismo, que é a máquina pela qual o espírito faz acontecer. Então, é uma coisa interessante. Tem uma outra, já para terminar, ele cita o sacrifício e a abnegação.
é muito importante. Quando nós estamos lúcidos e nós sabemos o que estamos fazendo aqui e o que temos que fazer aqui, porque a vida continua, o sacrifício, o compromisso e a abnegação é muito importante. Esses são os passaportes da caridade e da humildade. Essas são as características principais: comprometimento com aquilo que a gente crê que é interessante, sacrifício, porque a vida é feita de sacrifícios. Um cientista, quando ele vai explorar alguma coisa, ele se sacrifica em estudos e experimentos. Então, o sacrifício e a abnegação são importantíssimos na nossa vida para que a gente consiga resultados. E a lucidez é muito importante. A lucidez significa que um dia qualquer que a gente esteja em algum lugar com alguém, você tenha essa consciência de que pode haver oportunidades boas para um crescimento moral e espiritual. É muito difícil, é muito difícil. A gente ainda está dormindo, comendo, bebendo e se reproduzindo. A maioria do planeta, dos 7 bilhões, ainda estão dormindo. Apesar de todo o sofrimento. Apesar de todo o sofrimento que esses 7 bilhões têm, nós ainda estamos adormecidos. Nós temos muita coisa de entretenimento, como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco. Nós temos muita coisa, muita coisinha que está na nossa vida, que não serve para nada, que toma tempo e energia, que não é essencial na nossa vida e que nos distrai do verdadeiro caminho na nossa vida. Então, já falei muito, já não, né? Capítulo 6 está devidamente apresentado, mas olha, é muito curtinho, é uma joia rara. Vale a pena que vocês um dia possam ler e ver as mensagens do Espírito da Verdade que fala sobre isso. E ele termina dizendo que, olha, que todo esse esforço de vocês vai ser recompensado quando vocês fecharem os olhos finais nessa encarnação, vocês estarem com a consciência tranquila do dever feito, do dever cumprido, né? Então é muito bonito esse capítulo, é um capítulo para a nossa vida. Eu quero aí agradecer então a oportunidade, né, de todos, agradecer a paciência de vocês, o tempo, que vocês tenham aí uma excelente semana, né, que está iniciando, hoje é segunda-feira, estamos iniciando nesse mês de agosto, que vocês possam realmente ter assim uma semana esplendorosa. Muito obrigado pela presença. Nós agradecemos. É um prazer, uma alegria estar aqui. É uma alegria estar sempre aqui, né? Uma alegria recebê-la também. Aqui a gente se sente em casa. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, que nos concedeu essa oportunidade de estarmos reunidos